Tupinambá, Ambecoari, Niquatiá, Imbaé, Mopiatã, Imbaé, Niquatiá, Niquatiá, Caturupi, Remi, Pioré, Icobé, Itambé, Iandé, Mujujuca, Pepi. Tupinambá também conhece a palavra que nos fortalece. Que palavra é essa? É palavra de fé. É que mantém os índios de pé. Aueira, eu sou Valdo Nilson, né? Conhecido como Cacique Val Tupinambá de Olivença, né? Represento as aldeias, né, aqui do território Tupinambá de Olivença, nas aldeias Acuípe de Baixo, Acuípe do Meio, Maruim, Mamão, Lagoa dos Mabaços e Cajueiro, né? Que é uma das comunidades que representa as 23 comunidades do território Tupinambá de Olivença, que abrange os 47 mil hectares. Essa aqui é a cidade da qual eu nasci, da qual, né, eu estou como liderança, e da qual também cresci como agente, também participando como agente de saúde, e hoje também como educador, além do cacique, também educador e professor na escola indígena Tupinambá de Acuípe de Baixo e também do Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Olivença. Falando um pouco, né, da nossa história em relação aqui do foco que é a língua portuguesa e o aprendizado, né, da escola e fora da escola, né, porque a nossa aldeia e a nossa crença e nosso aprendizado ele não está focado só dentro da sala de aula, né, dentro e fora da sala de aula. E a língua portuguesa, né, ela veio, né, desde o primeiro contato, e aqui em Olivença, como tem a igreja Nossa Senhora da Escada, que é aqui onde foi o aldeamento jesuítico, né, da qual os índios, como não é diferente de outras tribos, que foi, né, pegos e para fazer também como de escravos e também muitas vezes, né, encurralados, né, pelas companhias holandesas aqui, que foi muito forte, a francesa, né, além dos portugueses. Então assim, o Tupinambá teve também, além dos portugueses, em 1500 lá em Porto Seguro, né, de lá nós saímos de lá e viemos, como a gente sempre habita o litoral, e que também era o aldeamento, nós acabamos hoje se mantendo aqui em Tupinambá de Olivença. E aí a gente acabou tendo esse aprendizado, né, de falar o português, né. Então, sempre teve, né, como outros já falaram, que a gente, por falar nossa língua, indígena, né, da qual eu já falando aqui no Brasil, da terra que foi denominada Brasil. E então já começou falando que a gente não tinha, nosso vocabulário já não faltava 3 letras, né, que era o R, o L e o F. Então, que a gente não tinha lei, não tinha rei, nem tinha fé. Por isso que tinha que aceitar a língua do dominador, né, que era a língua portuguesa. E aí, mais tarde, né, o aprendizado na cultura era tudo falado na língua, por mais que a gente, principalmente aqui no Tupinambá de Olivença, né, por mais que a gente falasse a língua imposta, a gente sempre também fala, né, no nosso meio, no nosso ritual, a gente sempre falando a nossa língua. E mais tarde, né, o Brasil aí ficou denominado com a língua portuguesa e que as escolas tradicionais, né, sempre também trabalhou a língua portuguesa. Na nossa comunidade, a gente tem nossa escola, né, da qual não tinha, então teve também a obrigação de aprender, já que nós também já falamos a língua portuguesa, a gente, com a implantação das escolas, né, nas aldeias indígenas, né, para que fosse trabalhado, tinha os professores de fora, né, que vinham trabalhar ainda antigamente os jesuítas, mais tarde os professores, né, não índios, né, que vinham trabalhar. Então a gente aprendia na escola a língua portuguesa, né, e dentro da comunidade a gente falava nossa língua. Então a gente era mais, né, de 90 mil índios no país, mais de 500 línguas, e hoje nós temos hoje 215 línguas indígenas, né? E o povo tupinambá, né, falante do tronco tupi, então nós mantemos a nossa língua tupi. Então na nossa escola, nós trabalhamos hoje aprendizado na maioria das vezes na escola, né, que é o tupi, e por isso que é a escola, né, diferenciada, multilingüe, né, e interdisciplinar. A gente faz os trabalhos também, né, nem só na sala de aula. Então assim, hoje a Rio Acuípe que nem está aqui do lado, é um rio que a gente consegue trabalhar. Acuípe já é um rio, né, da língua tupi. E aí coloca na grade curricular, né, como a gente é obrigatório ter uma língua indígena. A gente não é obrigatório, nós já falamos a língua indígena. Então a gente aprende português,
né? A gente tem que ficou como língua materna, mas a gente considera o tupi como uma língua mãe. Aí nós temos o inglês, né? Hoje na escola, né? E temos, né? Além de outras línguas, né? Que nem o espanhol também, né? Tem alguns entraves também. E a língua portuguesa, né? Principalmente eu e outros da comunidade, a gente que veio, a gente já foi aprendendo com nossos pais, né? Porque já falava português, mas porém com nossos, como é falado nas regras gramaticais, os vícios de linguagem. Então a gente fala português, mas muitas vezes a gente tem a nossa fala aqui, regional, né? Então tem muita gente que se a gente entende que como os mais velhos estão aí, hoje nosso mais velho, que a gente também respeita muito, se ele entende hoje que corrupção é polificância, né? Então a gente consegue rever isso. E hoje o aprendizado, né, que aí que os portugueses e hoje, né, muita gente que impôs a gente falar a língua portuguesa pensando que a gente, porque a gente era bicho, ao contrário, né, tá tornando a gente hoje mais sábios para se defender, né, para se defender. Então a gente na escola, né, a gente tem feito a língua tupi, né, por mais através das músicas, principalmente através das músicas, né, através da nossa gramática, né? E fizemos uma reformulação do tupi tupinambá, né? Da língua tupi tupinambá, né? Se a gente citar lá no tupi antigo, que é Guaraci, a gente hoje, né, que é sol, a gente fala Quaraci, né? Então se no tupi tá lá é Necoema, né, que é né, bom, e Coema, dia, a gente também tem Catu, né, que é bom, e Ara, que é dia. Então Catuara, bom dia, né? Então a gente fez essa adaptação, né, do tupi da escola. E, bom, mas todo mundo fala tupi? Não, todo mundo não fala tupi. Mas todo brasileiro fala tupi, né? Então digo para vocês que, por mais que se trate de uma língua portuguesa, aqui no Brasil, todo o território nacional e toda a comunidade se fala tupi. Então, aí fizeram um desafio, né? Um linguista teve um dia na comunidade, teve um desafio. Então pronto, né? Se dá bom dia e não dá catuara em todo lugar, nós trabalhamos catuara, né? Na escola, em qualquer local, em nossas reuniões, nos nossos rituais, quando chega, se é boa noite, catu pituna, né? Catu bom, pituna, noite. Então, boa noite, né? E a gente trabalha a língua. E aí o que acontece? Se você fala hoje piaçaba, né? Piaçaba é tupi. Você vai lá para Sussuarana, Salvador, Sussuarana é uma onça, é uma comunidade em Salvador. Você entra na mata, né? Vai lá, tucum, né? Que é da qual antigamente nossos ancestrais faziam a linha, que era a linha da pesca, do tucum. O tucum também hoje é usado para outros afazeres. Então tucum é tupi, né? Então se a gente vai para os pássaros, né? É tucano, né? Se vem para a parte da mais da fauna, né? A abelha, né? Então tiúba, abelha tiúba, né? Arapuá, né? Então a gente está falando tupi. Então a gente não fala inglês. Então a gente, é, eu entendo, e na minha linha de pensamento que eu falo, inclusive me chamaram para em outros locais falar, foi que a gente não fala português, a gente fala portupi, né? É o português com tupi, porque a gente não tem aqui, a gente tem uma língua brasileira, para te falar a verdade. A gente não tem português no Brasil. Então se a gente vai falar dos rios, Rio é Cuípe, né? Tá na língua tupi. Então eu não vejo hoje, né? Se em Copacabana, lá no Rio de Janeiro, lá foi terra dos Tupinambá, né? E nós temos, né, é, vários nomes de cidades ali que é tupi. Então, venho agora, né, de Brasília para cá, chega aqui, depois que passa a Vitória da Conquista, aí vem Itambé, Itapetinga, né, né, Itaju, então tá tudo relacionado à pedra, né? Aí para em Itabuna, né, que é pedra preta, né? Aí, quer dizer, qual das cidades? Então me diga, né, aqui que a gente tem algumas adaptações da língua portuguesa dentro do tupi. Então eu digo que a escola hoje ela é falante do tupi, o brasileiro é falante do tupi. E não a gente fala a língua portuguesa. É difícil aprender o tupi. Hoje os mais velhos, muitos deles já esqueceram essa palavra porque foi obrigado. Né? Aqueles que estão aqui mais no litoral, na beira da praia, né? Tem mais dificuldade. Mas os que estão mais dentro das roças, dentro das matas, eles têm a facilidade e falam no dia a dia. Né? Então assim, muita gente diz assim, ó, aquele povo está analfabeto.
Mas não sabendo, analfabeto é aquele povo que veio de fora que deveria respeitar o que eles estão falando, né? Então a gente acha que a língua, ela não é só um trabalho de pesquisa, ela precisa também ser respeitada, né? Então a língua a tupi, ela precisa ser respeitada, principalmente no território tupinambá. E digo, mais ainda, a gente tem mais facilidade, né, de quem sai daqui do litoral aprender dentro das matas de que eles vêm para aqui. E o que estão na escola realmente hoje é uma revitalização, que é trabalhar a música, quer trabalhar o canto, quer trabalhar as saudações, né? E que assim, sem regras. O tupi ele não tem gramática, né? A língua portuguesa é cheia de regras, né? É difícil que assim, muitas vezes a gente não se adapta às regras, né? A gente fala normalmente dentro da comunidade e consegue se comunicar, nem todos se conseguem comunicar. É difícil daqueles que estudaram, né? Então, por exemplo, eu hoje consegui estudar, né? E até chegar à faculdade, mas por conta de quê? Né? Primeiro, né, o pessoal achava que seu filho, para não ser analfabeto, tem que estudar. Aí, né, fui e fiz até a quarta série. Mas assim, se você entrar aqui, né, todo mundo da comunidade perguntar, você estudou? Todos eles, ninguém tem diploma, vai dizer, estudei o ABC. Porque realmente, né, os índios, né, tinha essa cartilha que era o ABC, que era a letra do alfabeto, né, para poder compreender como é que se começava, e tinha uma tabuada em casa que era matemática, e pronto. Né? Então muita gente não teve acesso à escola. E aí o que acontece? Os não índios, né? Isso não é obrigatório. E aí nossa escola, né, dentro do currículo, disse assim, para poder dar aula, né? E a gente começou a questionar, como é que o não índio vai ensinar o índio, né? Então a gente teve a necessidade de aprender, né? Nesse aprendizado, então a gente começou a se capacitar. Teve que concluir o primeiro grau, né? Para trabalhar as séries iniciais. Depois, muitos índios já, todo mundo se formava e ia para a escola convencional. Então a gente teve a necessidade de formar professores para trabalhar de quinta também oitava série. Ah, não pode para o primeiro grau, tem que ter a faculdade. Então hoje o egresso dos indígenas na faculdade é muita. Né? Então assim, a gente, inclusive eu sou um dos, né, que agora também que tive que cursar faculdade para trabalhar no segundo grau, para trabalhar também com ensino médio. Então assim, muitos professores que estão se capacitando hoje é por conta da restrição do governo que dizendo assim, se o índio não tiver lá, lógico, a gente tem os mais velhos, ele é capaz de dar aula, porque tem uma sabedoria enorme e imensa, né? Tanto da língua, quanto da religião, né? Quanto das crenças, nossas crenças, e da nossa tradição. Mas para o pessoal tinha que aprender, né? Tinha que ir para a faculdade então para dar aula, né? E aí realmente, né? A gente faz nossa química, né? Nós temos trabalho químico de reações químicas, né? Então assim fazer o pão, né? A fermentação da nossa bebida mesmo, que nem é, muita gente chama de em outros lugares com outros nomes, mas a gente tem aqui nosso cauim, né? Então o cauim é uma fermentação, da quando tira a mandioca, né? Mastiga, bota para fermentar, tem uma reação, né? Que ela consegue ficar azeda, é da qual a gente também usa para quê? É só para bebida, no ritual? Não, ela também cura diabetes, né? Então já vem um outro processo. E nisso a gente não tinha professores formados em química, física, nem de matemática. Então esses professores sempre foram não dentro da comunidade. Mas hoje já tem professores, né, que conseguem trabalhar matemática, né, conseguem trabalhar química, conseguem trabalhar física. Né? Hoje mesmo também consigo informar, consigo fazer um trabalho, né, de língua portuguesa, do tupi, né, e de língua de sinais dentro da comunidade. Né? Então eu tive que me formar e concluo agora também. Mas digo assim, e os nossos parentes? Né? E a nossa formação? Então, a nossa formação é aquela, né, da qual eu hoje sou como cacique. Primeiro, posso aprender tudo lá fora, mas podendo respeitando a cultura, respeitando o aprendizado dos mais velhos, respeitando a comunidade. É sim, e assim, hoje a escola não é só para aprendizado também não, é a formação de líderes e guerreiros, né? Líderes e guerreiros, porque hoje no modelo de governo que está aí, do que impõe, né? Se a gente hoje consegue encaminhar documentação, né? Que quando eu vou só transformar esse índio em gente, porque não sabe ler. Mentira, ele transformou a gente numa máquina, né, também de sabedoria contra eles, que a gente consegue fazer documento. Né? Então hoje não é mais na base da borduna e nem da flecha, é da caneta. Né? Então hoje a gente acompanha nesse modelo, da caneta. Né? Então eu fico muito assim, agradecido de que Tupã mantém a gente vivo, porque diante de tantos fatos, né, de tantas ainda agressões, né, tanto da língua, tanto
da crença, quanto da tradição, quanto do território, né? Eles acham que aqui tudo era de indígenas, né? E das línguas, né? Que hoje a gente fala, só temos hoje 215 línguas, e deveria ter todas elas, né? E todo mundo vivendo harmonicamente. Mas a gente consegue, né, sobreviver diante mesmo da política e do modelo político, né? Tanto lá convencional, partidário, quanto da política da educação, no qual quer diminuir recursos, no qual quer diminuir, não tem mais escolas, porque índio, sabe, como eles falam, índio sabido, né, é perigoso para o Estado. Então, eles querem fazer um modelo que consiga travar a gente, para que a gente não consiga ter o acesso. Então, é muito fácil hoje, de alguns governos, que conseguiu, e a partir de 1988, né, da pós-Constituição brasileira, os índios teve a participação nessa Constituição, né, que a gente conseguiu também hoje ter nossas próprias diretrizes, nossas grades curriculares, né, e nosso modelo de educação e de aprendizado dentro das escolas, né, não um modelo imposto, daquele que vem os livros tratando da história, tratando de uma filosofia antiga. Nós conseguimos trabalhar na escola a vivência, o hoje, né, o agora, mas sem fazer referência, né, ao passado. E aí a língua nos acompanha, né? A nossa língua nos acompanha. Acompanha tanto que nenhum brasileiro vai dizer que fala a língua portuguesa, fala também o tupi. Então, portupi. Né? Então, aqui hoje também um outro avanço é a questão hoje na escola e também dos trabalhos feitos com as lideranças, com os outros caciques na comunidade. A maioria dos alunos, dos nossos alunos e a maioria do nosso povo da comunidade que não pôde também ser registrado nos cartórios com o nome tupi, hoje os novos têm seu nome em língua tupi. Tem um nome em português, mas tem também o próximo nome tupi. Eu hoje consegui já, né, um avanço que a justiça acabou respeitando, um dos meus filhos, né? Então assim, hoje consegui botar os dois nomes. Então ele é Itauã Porã, né? Igual também meu nome, Pedra Bonita, né? Então eu sou bonito e ele é a Pedra Bonita. Então assim, o Porã está relacionado a brilho, beleza, né? Clareza, então, Porã. E hoje essa questão que a gente trabalha na escola. E os alunos conseguem, diante, os mais novos, estão indo aprender na escola, mas estão indo também aprender com a comunidade. Então os mais velhos, inclusive hoje, tem muito respeito com a criançada, né, que está aí conseguindo construir música, fazer música e cantar aquelas ainda, né, de antigamente, dos Resgatar a ancestrais. cultura, né? E resgatando a cultura.